Bom dia. Graça e paz seja com todos. Bem? Antes de qualquer coisa, eu quero convidar vocês a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse é um momento entre você e o Senhor. Se desligue de tudo nesse momento. Permita que o seu coração esteja receptível ao que o Senhor quer fazer e falar nessa manhã. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por estarmos reunidos aqui nessa manhã para adorar ao Senhor e para ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Quero te pedir, ó Pai, que verdadeiramente os céus estejam abertos sobre este lugar. Que a sua palavra, Senhor, seja recebida em cada coração. E que cada coração, Espírito Santo, seja como um solo fértil, aonde a boa semente do reino, a sua palavra, possa ser plantada e produzir bons frutos. Como está escrito, Senhor, que cada um aqui possa produzir de 30, 60 a 100 por um. Deus, abra o nosso entendimento nessa manhã, abra os nossos ouvidos espirituais. E o que eu te peço, Senhor, é que faça em nossa vida o que homem nenhum tem o poder de fazer. E que o Senhor fale aos nossos corações o que homem nenhum tem o poder de falar. Senhor, eu tenho apenas 5 pães e 2 peixinhos nessa manhã. Mas eu creio que o Senhor pode multiplicar e alimentar cada pessoa que está aqui. Meu pedido, Espírito Santo, é que, assim como um dia o Senhor me convenceu do pecado, assim como um dia o Senhor me convenceu da justiça, assim como um dia o Senhor me convenceu do juízo e plantou a fé em Cristo Jesus no meu coração, me levando ao arrependimento dos meus pecados e transformando a minha vida. O meu pedido é que assim o Senhor faça aqui nesta manhã em cada vida, que o Senhor faça aqui nessa manhã em cada coração, que o Senhor faça também em cada família representada por cada irmão e por cada irmã aqui nesta manhã. Senhor, que a partir dessa manhã a nossa vida nunca mais seja a mesma. Que haja verdadeiramente um metanoia, uma transformação de mente, de coração e de vida em cada pessoa aqui, Senhor. Esse é o meu pedido a Ti, Pai. Crendo que o Senhor nos concede infinitamente, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Todos digam amém, digam graças a Deus. Se você puder aplaudir o Senhor nessa manhã, aleluia. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Se você quiser se sentar, pode se assentar, fique à vontade. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar minha gratidão a Deus, mas também aos pastores da casa. Obrigado por me receberem. Eu acredito que isso aqui, né, não é um teatro, não é um palanque, né? Eu acredito que quando nós estamos reunidos aqui e quando alguém vem para trás desse púlpito é algo de fato muito sério, né? A Bíblia nos ensina a nos reunir com temor do Senhor, né? A Bíblia nos ensina que verdadeiramente nós somos o altar do Senhor e nós não podemos viver isso, fazer isso de qualquer forma. Então eu agradeço, pastor, porque o senhor não me conhece, né? Quem me conhece aqui mais é o Aguinaldo Apoliani, né? A gente caminhou junto na Lagoinha, fizemos uma amizade. Quero agradecer vocês também, né, por me apresentar aos pastores e me dar esse privilégio de trazer a mensagem nessa manhã. É por isso que eu agradeço, né, porque colocar alguém aqui de fato é confiar que alguém vai trazer uma mensagem de Deus para a igreja que Deus te confiou, né? Eu até acredito muito em algo que o pastor Telmo Martinello diz. Ele fala que antes de colocarmos alguém no altar, precisamos colocar alguém na mesa, porque a mesa é o lugar onde a gente conhece as pessoas, né? A mesa é onde o coração é revelado, né? Foi na mesa aonde Jesus revelou quem era os discípulos amados, mas foi na mesa também que Jesus revelou quem era Judas, né? A mesa, ela revela o coração.
Amém? Então eu falo aqui para o senhor, para a esposa e família, né? Eu não quero que eu e minha família estejamos apenas no púlpito. Quero ter ainda o prazer também de estar na mesa. Amém? Em nome de Jesus. Eu deixo aqui um abraço da minha esposa, pastora Lohane. Hoje ela não pôde vir, mas tenho certeza que ela ainda vai vir, vai estar aqui com a gente também, né? Não só para pregar, mas para a gente estar junto, estar em comunhão, né? Que eu acredito que é o principal, né? Com bom e com suave é que os irmãos estejam juntos em união. Esse é o principal propósito. Amém, meus irmãos? Enfim, queridos, eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês em Mateus capítulo de número 22. Mateus capítulo de número 22. Versículo de número 34 até o versículo de número 46. Mateus 22, 34 ao 46. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Posso ler? Bem? Diz assim a palavra do Senhor. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um dos fariseus, que era mestre da lei, perguntou a Jesus, o tentando, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre esses dois mandamentos estão suspensos toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? E os fariseus responderam: Ele é filho de Davi. Disse-lhes Jesus: Como então Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então, se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, nenhum homem ousou fazer-lhe mais perguntas. Até aí. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nesse texto, a gente se depara aqui em uma situação onde Jesus, enquanto ensinava, enquanto pregava, foi confrontado pelos saduceus. E se você ler o capítulo de número 22 todo, você vai ver que o confronto foi a respeito do casamento. Os saduceus, ele chega para Jesus e eles fazem uma pergunta: Senhor, teve uma mulher que ela se casou várias vezes. Tendo um marido, o marido morreu, ela casou de novo. Teve outro, o marido morreu, ela casou de novo. Teve outro, o marido morreu, ela casou de novo. Isso mostra que as irmãs estão com sorte, né? Vivem mais. Nós vamos partir e elas vão ficar aí, irmão. Enfim. E eles pegam e fazem uma pergunta para Jesus. Já que ela se casou tantas vezes, né? E o Senhor diz que o casamento é apenas um, e, enfim, como vai ser quando essa mulher chegar no céu? Será que quando ela chegar lá, de qual homem ela vai ser? E Jesus, ele responde para eles: vocês erram, porque vocês não conhecem o poder de Deus e nem a palavra de Deus. Errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então aqui a gente aprende que muitas vezes a gente erra, até mesmo na nossa concepção
a respeito de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, por dois motivos. Por falta da intimidade com ele, de onde vem o poder, a presença dele, e por falta do conhecimento da palavra de Deus, né? Em Oséias 4:6, o profeta Oséias também fala que nós perecemos por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus. Mas o contexto do que eu estou ensinando hoje nessa manhã não vai ser esse. O que eu quero te dizer é que quando os saduceus confrontam Jesus sobre isso, Jesus diz para eles assim, após dizer que eles erravam por falta de conhecimento, Jesus ele diz para eles assim, lá no céu não será como na terra. No céu não se casa nem se dá em casamento. Só que eles não se cansaram. Eles não se aquietaram com isso. Para eles não foi suficiente apenas serem confrontados sobre o céu e receberem uma resposta de Jesus. Agora eles chegam para Jesus e perguntam qual era o grande mandamento. E aí vocês vão entender o porquê. Por que os saduceus perguntam a Jesus qual era o grande mandamento? Porque Jesus, irmãos, quando ele chega, ele quebra o sistema da religiosidade da época. A religião, por um mau entendimento sobre a lei de Deus, os mandamentos de Deus, eles estavam mais focados em fazer juízo do que conceder misericórdia. Se você ler Mateus capítulo 9, você vai ver que em um outro evento, na casa de Mateus, na mesa com publicanos e pecadores, Jesus também fala para os fariseus que ele queria misericórdia e não sacrifício. Porque os fariseus ali, mais uma vez, confrontam Jesus, dizendo assim, na verdade, perguntando para os seus discípulos, por que é que o seu mestre come com pecadores e publicanos? Por que ele está na mesa com publicanos e pecadores? E a Bíblia diz que Jesus, ouvindo isto, e aí eu não sei se ele ouviu ali porque a conversa estava alta, porque o Espírito Santo revelou, mas a Bíblia diz que Jesus, ouvindo isto, ele diz assim, acaso quem é que necessita de médicos? Os sãos ou os doentes? E aí ele fala assim, ide aprendei, misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim pelos justos, mas pelos pecadores ao arrependimento. Amém? E os fariseus, eles se sentiam confrontados com isso. Porque eles criaram um sistema religioso onde eles aplicavam apenas a justiça. Pecou, morre apedrejado. Pecou, é pecador, está leproso, está enfermo, não tem lugar na minha mesa, na nossa mesa. E Jesus, ele fazia totalmente o contrário. Jesus se encontrava com os leprosos e tocava os leprosos, curava os leprosos. Jesus se encontrou, por que eu estou usando o exemplo dos leprosos? Porque os leprosos naquela época, eles eram excluídos tanto pela religiosidade como pela sociedade. Eles tinham que viver em aldeias separadas porque a lepra era algo contaminoso. E julgavam os religiosos que o fato de estarem leprosos é porque estavam em pecado. Então os mantinham afastados por essas duas razões. Por causa do pecado e porque a doença era transmitível. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jesus se encontra também em Marcos capítulo 5 com a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue também tinha que ficar afastada, não podia tocar em ninguém, nem estar próxima de ninguém. E Jesus a permitiu tocar, e não só tocou em Jesus, como foi totalmente curada, por causa da fé dela. Então, essas coisas que aconteciam por onde Jesus passava, confrontava os fariseus, revoltava e até gerava inveja nos fariseus. E por causa disso, constantemente, frequentemente, os fariseus e os saduceus, que eram os religiosos daquele tempo, de acordo com a palavra, hoje entendo que eram até seitas daquela época, eles iam sempre até Jesus para tentar também confrontá-lo. E aqui nós vamos entender a palavra de hoje. Eles tentavam a Jesus para tentar pegar Jesus em algum erro, ou de palavra ou atitude. Porque já que esse Jesus pregava tanto que ele era o Filho de Deus, já que esse Jesus pregava tanto sobre o amor, já que esse Jesus ele veio quebrando os paradigmas, os dogmas da religião,
Será que ele também vai quebrar o principal mandamento? Você precisa entender que os fariseus aqui, os saduceus aqui, eles não perguntaram a Jesus, irmãos, qual era o grande mandamento na lei, porque eles não sabiam. Não. Os fariseus e os saduceus, eles eram os líderes daquele tempo, eles eram encarregados por ensinar a lei naquele tempo, eles tinham a Torá na ponta da língua. Então eles sabiam muito bem o que era o grande mandamento. Eles não estavam aqui para tirar uma dúvida com Jesus, não. Eles estavam ali, meus irmãos, para poder tentar pegar Jesus. Se Jesus ia contra a lei ou se ele ia cumprir a lei. Mas o nosso Jesus, ele nunca foi contra a lei. A Bíblia em Mateus 5 até nos relata Jesus dizendo: eu não vim abolir a lei, pelo contrário, eu vim fazer com que ela seja cumprida. E aí a Bíblia aqui vai nos dizer que quando eles se reuniram, a Bíblia fala que Jesus deixou eles mudos, ficaram sem palavra. Até porque ele é o verbo vivo, meus irmãos. Impossível confrontar o próprio verbo. Impossível confrontar a própria sabedoria. Impossível. Então tentavam, mas ficavam sem argumento. E os fariseus, vendo isso, vieram juntos, se reuniram para poder confrontar Jesus agora sobre o grande mandamento. E eles perguntam: Senhor, já que tu és o mestre, né? Porque nós precisamos nos aprofundar aqui nessa pergunta, porque quando ele chama mestre, qual é o grande mandamento na lei? Eles não estão reconhecendo Jesus como mestre, como a gente pensa. Se a gente lê de forma rasa, a gente vai achar que de fato eles estavam chamando Jesus de mestre de uma forma respeitosa. Mas não, o que eles estavam dizendo é: se tu és o mestre mesmo, como você diz ser, se você é mesmo o mestre enviado por Deus, como você diz ser, então qual é o grande mandamento na lei? Eu quero ver se o seu coração está alinhado com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Jacó, com o Deus de Moisés. Porque os fariseus e saduceus, eles ainda estavam presos no que Moisés havia ensinado. Eles ainda estavam presos no que os patriarcas passaram para eles. Eles ainda estavam presos naquilo que os profetas ensinaram. Por isso que Jesus, para não deixar o coração dos discípulos ir para esse mesmo caminho, subiu a um monte, conhecido na Bíblia como o Monte da Transfiguração, e apareceu para eles ali de forma gloriosa, mostrando para eles que ele era Deus. E lá Jesus, ele fala para eles, ele aparece para os discípulos de forma gloriosa, e aí ele permite que apareça Moisés e Elias junto naquela visão, e aí os profetas ali somem, eles somem, e Jesus vira para os discípulos após eles sumirem, e Jesus fala assim, ó, na verdade o Pai, né, ele fala mais uma vez assim, ó, este é meu filho amado, a este ouçam. Sabe o que o Pai estava fazendo ali? Vocês não têm mais que ficar ouvindo apenas os profetas. Vocês não têm que ficar focado mais no que Moisés ensinou. Vocês não têm que ficar focado mais no que Elias fez e ensinou. É chegado o tempo da nova aliança. E a nova aliança é feita na pessoa do meu filho. E é a ele que vocês devem ouvir. Mas os religiosos, os fariseus, eles não aceitavam isso. Quanto mais Jesus confrontava essas coisas, mais eles duvidavam que Jesus era o Filho de Deus, mais eles duvidavam que Jesus era o Messias. E eles, por terem a lei nas suas mãos e no seu coração, eles deveriam ter sido as principais pessoas a crerem em Jesus e a receberem Jesus. Por isso que Jesus, em João capítulo 1, ele diz assim, ó, João escreve que ele veio pelos seus, mas os seus o rejeitaram. Os dele, os que deveriam mais, né, estar na expectativa de que o Filho de Deus chegou, os que deveriam mais crer que ele era o Filho de Deus, porque tinham as profecias desde Gênesis de que viria o Filho de Deus. Esses o rejeitaram, não só duvidaram, rejeitaram, perseguiram, o tentaram. Então aqui os fariseus, eles não estão perguntando de forma respeitosa, com a vontade de aprender com Jesus. Eles estavam tentando a Jesus. E a Bíblia enfatiza isso.
Então um deles, que era mestre da lei, né, teólogo daquele tempo, perguntou-lhe tentando-o, dizendo: mestre, ou seja, se tu és o mestre mesmo, qual é o grande mandamento na lei? Quem entendeu até aqui, diga amém. Aleluia. E o mais importante de tudo é que a resposta de Jesus é exatamente a resposta que eles não queriam ouvir. Porque, meus irmãos, eles não queriam ouvir a resposta que Jesus deu. Eles estavam esperando Jesus falhar em alguma palavra, em alguma resposta. Mas Jesus deu a eles exatamente a resposta que eles não queriam. E a primeira coisa que nós, como igreja, precisamos aprender: nós não temos o papel de falar o que as pessoas querem ouvir. Entende? Nosso papel é falar aquilo que Deus quer que a gente fale. E crer que, ainda que sejamos rejeitados pelos homens, Deus é quem testifica aquilo que nós falamos. É Ele. Então não importa o que pensem sobre nós cristãos, e eu não estou falando só de quem prega a palavra, não, meus irmãos, porque o papel de conduzir a verdade, de viver a verdade, é de toda a igreja de Cristo. Então não importa se você lá na sua faculdade, não importa se você lá na sua escola, não importa se você lá no seu trabalho, no seu núcleo de amigos, vai ser rejeitado ou não. Preze sempre pela verdade. Se preciso, dê a resposta que eles não querem ouvir. Mas honrem a Jesus, assim como ele honrou o Pai. E a resposta dele é exatamente aquilo que ele deseja de nós. Respondeu-lhe Jesus: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Vamos lá. Primeiro, Jesus nos ensina a amar o Pai de todo o nosso coração. Por que a Bíblia fala sobre amar a Deus de todo o nosso coração? Quando a Bíblia fala de amar a Deus de todo o nosso coração, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus não está falando desse órgão chamado coração. Isso aqui, meus irmãos, um dia vai parar, vai acabar. A gente querendo ou não, de alguma forma, o coração vai parar. Amém? Por isso nós precisamos estar bem certos que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Ter a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque o restante vai passar, inclusive esse coração que você carrega aí. Não é sobre esse órgão. Tanto é que se você der um problema de coração e receber um transplante de coração, os sentimentos, pensamentos, as ações e reações, a personalidade, o caráter da pessoa de quem você recebeu o coração vai ser transferido para você, sim ou não? Não, meus irmãos. Já pensou uma coisa dessa? Não acontece. Porque isso aqui é só um órgão que colocaram o nome de coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando sobre o centro das emoções do ser humano. É aonde passa os bons sentimentos e os maus sentimentos. É de onde procede as saídas da vida, como disse Salomão. Por isso, Salomão, em Provérbios 4:23, ele nos orienta sobre tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração, porque dele procede as fontes ou as saídas da vida. E Jesus, afirmando isso em Mateus também, no evangelho que escreveu Mateus, ele fala que do coração procede todas as coisas. É do coração que procede o adultério, é do coração que procede a prostituição, é do coração que procede o roubo, é do coração que procede o homicídio, é do coração do homem que procede todas essas coisas. Ontem ainda eu conversava com uma pessoa que eu fui levar em Belo Horizonte, e aí eu estava explicando um pouco sobre essa questão de coração para ele. E eu expliquei para ele, ninguém adultera porque acordou tipo assim, vou adulterar hoje. Não.
Sabe como o adultério começa? O adultério começa em você planejar isso no seu coração. Você começa a olhar, você começa a desejar, você começa a alimentar. O homicídio é a mesma coisa. Você sabe quem foi o primeiro homicida do mundo? Quem sabe? Caim. Sabe o que a Bíblia diz sobre Caim? Em Gênesis capítulo de número 3? Que Deus chega para Caim e fala para Caim assim: por que o teu semblante está caído? Deus não havia desistido de Caim, porque Caim ofereceu um sacrifício inaceitável a Deus. Até porque o que fez o sacrifício de Caim ser rejeitado, irmãos, não foi o que ele ofereceu, mas como ele ofereceu. É preciso a igreja entender isso. Porque por muito tempo a gente achou que Abel foi aceito porque ele ofereceu o sacrifício de sangue, porque ele ofereceu o melhor cordeiro. Mas não, meus irmãos. Abel não foi aceito por isso. Deus sabia que Abel só tinha para oferecer cordeiros. Deus sabia que Abel só tinha para oferecer ovelhas. Deus nos conhece, porque ele era pastor de ovelhas. E Deus sabia que Caim só tinha coisas do campo para oferecer, porque Caim cuidava e lavrava a terra, diz a palavra. Caim naquele tempo era como um jardineiro hoje. Ele ficava por conta de cuidar das coisas nos pastos de seus pais. Então Deus sabia que o que Caim tinha para oferecer era coisa. O problema é que Caim ofereceu uma oferta de qualquer jeito. Ele pegou para ele que ele estava no caminho errado. E Deus, pastor, até fala para ele assim: fez de qualquer jeito e ofereceu a Deus. Já Abel escolheu o melhor e ofereceu o melhor a Deus. Então Deus não havia desistido de Caim até aí. Por isso Deus vai até ele. E Deus tenta confrontá-lo e mostrar para ele que ele estava no caminho errado. E Deus, pastor, até fala para ele assim: Caim, cara, ainda tem tempo. Se você decidir, eu ainda posso te aceitar. O pecado está à tua porta, mas cabe a ti vencê-lo. Deus já tinha visto que o homicídio estava na onde? No coração. Ele invejou o irmão e ele começou a alimentar inveja pelo irmão. Ele começou a alimentar o ódio pelo irmão, a mágoa. E aquilo, na verdade, antes de matar o irmão, matou ele. E então, por não dar ouvido à voz de Deus, ele consuma aquilo que ele já estava desejando aonde? No coração. Tá entendendo? Tudo começa no coração. Repete comigo, tudo começa no coração. E é exatamente por isso que Deus ele nos chama a amá-lo de todo o nosso coração. Deus não quer um pedaço do seu coração, não, meu irmão, minha irmã. Não. O seu coração foi criado por Deus, a sua alma, porque você é um ser trino. Você foi criado de corpo, alma e espírito. O seu coração, a sua alma, o centro das suas emoções, aonde passa tudo o que você sente, não foi criado para dominar você. Foi criado para ser o altar de Deus. Foi criado para ser o trono de Deus. Sabe qual é o primeiro lugar que Jesus quer reinar? No seu coração. E é por isso que ele nos chama a amá-lo de todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Então não existe um lugarzinho no seu coração para Deus. Existe um coração em você que Deus quer por completo. Entende? Por completo. Pastor, mas e aí? Eu não tenho que amar meu marido? Eu não tenho que amar minha esposa, meus filhos? Eles não têm que ter? Tem. Mas sabe a única forma que você vai amá-los de forma plena? Amando a Deus de todo o seu coração. Porque aquele que conhece a Deus ama. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor.
Então, meus irmãos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o amamos e mais nosso coração transborda de amor por Ele. E, consequentemente, mais o nosso coração aprende a amar o nosso próximo. Está entendendo? Quem conhece a Deus pode ter o coração mais duro que for, que ele vai ser quebrado. Aleluia. Quem conhece a Deus pode ter o coração mais amargurado, mais ferido, mais quebrado, mais cheio de raiva, de ódio, de mágoa, de vingança. Pode ter o coração mais impuro que for. E quanto mais conhecer a Deus, mais esse coração vai ser curado pelo amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor de Deus lança fora tudo que é ruim. O amor de Deus cura. O amor de Deus limpa. O amor de Deus salva. Aleluia. Por isso, a nossa vida, o centro da nossa vida tem que ser Ele. A centralidade do nosso coração tem que ser Deus. Deus precisa ser entronizado em nosso coração. É Ele. Por isso o apóstolo Paulo fala que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Aleluia. E o convite de Deus nessa manhã para mim e para você é: eu quero que você me ame, mas não de qualquer maneira. Não como a religião te ensinou a me amar. Não como homens te ensinou a me amar. Não como um sistema talvez te ensina a me amar. Mas como eu te criei para me amar. Eu quero que você me ama a partir do meu amor. E o mesmo apóstolo João, né, que é conhecido como discípulo do amor, ele diz assim, ó, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Entenda isso. Ou seja, quanto mais nós recebemos e conhecemos o amor de Deus, mais nós o amamos. Quem está me entendendo, diga amém. Diga graças a Deus. E a Bíblia também diz que nós devemos amá-lo de toda a nossa alma. E como eu já disse aqui, eu acredito estar interligado o coração e a alma. Muito interligado. E é por isso que não é o seu corpo que vai passar pelo juízo, e nem o seu espírito que vai passar pelo juízo. Obviamente, em Cristo Jesus existe redenção para nossa alma. E eu respeito se você pensa diferente, mas de acordo com o que Jesus nos mostra naquela passagem do Lázaro e rico, e também de acordo com o que ele disse para aquele ladrão na cruz, que o reconheceu. Tinha 2 ladrões na cruz. Um blasfemou, rejeitou, duvidou. O outro repreendeu o que blasfemou e ainda reconheceu que era pecador. Disse para ele, por que você trata ele assim? Nós é que merecemos isso. Nós é que somos maus. Nós merecíamos estar aqui, ele não. E a Bíblia fala que Jesus vira para ele e fala assim, na verdade, primeiro ele pede a Jesus uma coisa, ele fala, Rei dos reis, Rei dos judeus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o rei. Então o problema não é quem você é, ou quem você foi. O problema é se você reconhece Jesus ou não. Entendeu? É isso que você precisa colocar no seu coração. Não importa o quão afastado você já esteve, ou o quão afastado você está, ou alguém está de Deus. No momento que reconhece Jesus como rei, veja qual foi a resposta de Jesus para aquele homem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Eu creio nisso demais, meus irmãos. Em Cristo Jesus, a redenção para nossa alma. Creio que nele, aqueles que creem nele, não vão aguardar o juízo para ser julgado se entra no céu ou não. Não. Simplesmente vão passar pelo juízo para ouvir ele dizer, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É só para isso. E para serem galardoados, recompensados. Quem me entende, diga amém. Diga graças a Deus.
Então é por isso que é a alma que está nessa jogada. Por isso que Jesus, em uma parábola onde se trata sobre riquezas, um homem que acumulava riquezas e mais riquezas para si. E a Bíblia diz que chegou um momento que aquele homem já não tinha mais como guardar tanta riqueza. O que ele faz? Ele vai e constrói mais celeiros para acumular mais riqueza. E Jesus faz uma pergunta para ele: louco, esta noite pedirão a sua alma. E aí, o que tens reservado para a sua eternidade? Não é pecado ser rico. Pecado é quando a riqueza domina seu coração, quando ela te afasta de Deus, quando ela domina sua alma. Isso destrói você. Isso destrói famílias, isso te afasta de Deus. Mas o ponto central aqui não é falar sobre riquezas. A riqueza é apenas uma das coisas que destrói a alma. Não a riqueza, o amor à riqueza. A gente fala muito de um versículo que Paulo fala a Timóteo, né? A gente fala errado. A gente fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, é o amor a ele. Quem está entendendo, diga amém. Porque tudo que domina a sua alma, domina você. Por isso Jesus disse, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém, irmãos. A Bíblia fala que o nosso corpo do pó veio para o pó voltará. Nosso Espírito de Deus veio e para Deus voltará. Mas a nossa alma, aonde está tudo que nós passamos enquanto na terra, é que está em jogo. Se vai ser salva ou se será condenada. E Jesus ele fala, aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Glória a Deus. Por isso Deus não quer que você o ame apenas de todo o seu coração, mas também de toda a sua alma. Ou seja, Deus quer que todos os seus sentimentos estejam concentrados nele. Isso não quer dizer que não vai oscilar, porque sentimento oscila. Quando eu aconselho hoje, né, pela graça de Deus, eu e minha esposa, a gente aconselha casais, se tem uma coisa que eu falo para eles é o seguinte, né, principalmente eu falando para o homem, cara, se você for basear o seu casamento no que você sente, no que você não sente, você não devia ter casado, meu amigo. Porque, querendo ou não, um dia você vai estar amando, outro dia você vai estar odiando, cara. Casamento é isso, meu querido. Ao mesmo tempo que você quer abraçar, você quer amar, você quer ver um filme junto, você quer passar longe. E é aí que nós descobrimos que quando Deus fala de amor, ele não está falando de sentimento, ele está falando de escolha. Amar é uma escolha. Eu escolhi amar minha esposa assim como Cristo escolheu me amar. Quem está entendendo, diga amém. Então não é sobre você viver um relacionamento baseado em sentimentos, porque sentimentos oscilam. E com Deus também. Então Deus ele quer nos dar uma estabilidade emocional. Deixa eu te dizer uma coisa, nenhum psicólogo, nenhuma autoajuda, nenhum remédio controlado, nenhum pode te dar estabilidade emocional como a presença de Deus pode. Meus irmãos, eu falo isso aqui para a glória de Deus. Eu fiquei preso durante 2 anos e 3 meses. Eu vi amigos se afundarem em remédios dentro da cela. Eu nunca tomei nenhum remédio. Porque Deus me fez entender, desde que eu pisei lá, que não era tratamento do homem comigo, era tratamento dele comigo. E eu me entreguei a ele de tal forma que, de verdade, eu passava os dias lá como se eu estivesse em qualquer outro lugar. E ainda pregando e aconselhando outras pessoas. Ajudando outras pessoas. E por que eu estou dizendo isso para você aqui? Porque a presença de Deus é a única pessoa, não é a única coisa não, é a única pessoa
que pode te dar 100% de estabilidade emocional. Quer dizer que em alguns momentos você não vai se descontrolar? Não, não é isso que quer dizer. Mas quer dizer que imediatamente essa presença vai te lembrar, opa, volta pro prumo aí. Então, como eu posso ter estabilidade emocional? Como eu posso ser saudável emocionalmente? Concentrando a minha alma em Deus. Amando a Deus de toda a minha alma. E Jesus termina dizendo, e amarás também o Senhor teu Deus de toda a sua mente. De toda a sua mente. Quem já ouviu dizer que mente vazia é a oficina do diabo? Né? E é verdade, queridos. Não é bíblico, mas é verdade. Martinho Lutero, o reformador da igreja, ele diz o seguinte: você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho. Amém? Sabe por que Deus quer a sua mente? Porque Ele sabe que é exatamente aí aonde o diabo planeja dominar. Se o diabo dominar a sua mente, ele domina a sua vida. Se o diabo dominar a sua mente, ele domina a sua família. Se o diabo dominar a sua mente, ele define quem você vai ser ou quem você não vai ser. E Deus está dizendo aqui, eu quero que a sua mente seja consagrada a mim. Aleluia. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, em Romanos 12:2, ele diz assim, ó, não sede conformados com este mundo. Em outras traduções, com este século. Está falando do sistema deste mundo. Não se conformem. O mundo está na miséria, mas meu Deus é provedor. O mundo está se matando, mas meu Deus é amor e eu creio que Ele pode mudar o cenário dessa cidade. Hoje eu oro por essa cidade, eu falo, Deus, eu sei que o Senhor pode pegar cada um aqui e fazer deles um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não importa quão fundo eles estão, não importa quão terrível seja o caminho que estão trilhando, Deus, o Senhor pode salvar. O Senhor pode transformar. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Não se conformem com o que está acontecendo lá fora. Vocês precisam ser inconformados. Inconformados com o que está acontecendo no mundo. E vocês precisam ter a mente de vocês renovadas. Para que vocês sejam transformados. E possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então repete comigo assim, mente renovada, vida transformada. Amém? Pastor, o que eu preciso para ter minha vida transformada? Permita que o Espírito Santo a renove. Renovar e fazer nova. Entende? O Espírito Santo ele não quer só limpar a nossa mente, ele quer nos dar uma nova mente. O apóstolo Paulo diz que os cristãos, Poliana, receberam a mente de Cristo. Olha que maravilha. Sabe o que é receber em você a mente de Cristo? É Cristo tirar de você a mente que você tinha e colocar em você uma nova mente. É novos pensamentos, é nova visão, é novos sonhos, é nova forma de enxergar a vida. Amém? Tudo muda, meus irmãos, quando isso acontece. E esse é o plano de Deus. É isso que o Espírito Santo faz, ele nos regenera. Eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo, o Evangelho ele não quer te melhorar, ele quer te transformar. Não que seja errado a gente pedir a Deus, Deus me ajude a melhorar, não, a gente tem que melhorar também. Mas automaticamente quando o Evangelho te transforma, ele te melhora. E nem todo mundo que melhora é transformado. Lá no ministério que Deus tem confiado a mim e minha esposa, a gente, em um desses dias para trás, em uma das reuniões, a gente estava tratando sobre essa questão de transformação.
E eu dei esse exemplo, e também em um discipulado com o nosso pastor, online mesmo, ele falando sobre essa questão. Eu dei esse exemplo também de um filme de super-herói, mas que me marcou muito, eu vi há algum tempo atrás, e que faz todo sentido para essa questão da transformação que eu estou falando, você vai entender. Nesse filme tinha um personagem que ele tem poder de fogo. Só que quando ele se irava, ele não tinha controle. Ele explodia e o fogo destruía tudo que estava ao seu redor. Ao ponto de que, quando ele não estava assim em chamas, ele podia ter família normalmente. Ele tinha esposa, tinha filho. E um certo dia ele explodiu e ele acabou matando a sua própria família. E aquilo gerou algo nele. E ele passou dali em diante a se dominar. Ele não ia mais para as batalhas, ele não se envolvia mais. A cidade podia estar acontecendo o que for, que ele não ia mais ajudar. E não é porque ele não queria, mas é porque ele sabia que ao invés de ajudar, ele podia destruir. E aconteceu uma situação onde os super-heróis precisavam salvar a cidade. E ele foi chamado para ir. E ele não queria ir. Por quê? Porque ele sabia que se ele perdesse o domínio, ele iria destruir tudo outra vez. E assim aconteceu. Ele ficou por muito tempo sem explodir, sem ficar em chamas, sem destruir nada. Mas aquilo continuava dentro dele. A transformação de Deus não é sobre te melhorar, é sobre te transformar. Porque não adianta você se esforçar para mudar apenas. Faz parte da caminhada, lógico. Mas não é só sobre você se esforçar para se dominar. É sobre você deixar Deus mudar seu coração, sua alma e sua mente. Porque por mais que você se esforce para mudar, se surgir alguma situação difícil em algum momento, dentro de você, você continua sendo o mesmo, você vai voltar a fazer o que você fazia antes. Mas se Deus transformar a sua vida, se Deus transformar o seu coração, se Deus transformar a sua mente, a sua alma, se Deus verdadeiramente te fazer uma nova criatura, como disse Paulo, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Se Deus fizer isso em você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, acabou. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa e nunca mais você vai fazer as mesmas coisas. Por isso, quando sua mente é renovada, sua vida é transformada. Paulo sabia exatamente o que estava escrevendo. Então, se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Aguinaldo, nós precisamos de uma coisa: ter a nossa mente renovada. Que é o que esse versículo 2 de Romanos 12, ele vem do original grego metanoia. Uma transformação de mente total. Um giro de 180 graus na sua vida. Você estava em um caminho e de repente veio uma placa. Retorne. E isso mudou totalmente o seu trajeto de vida. Amém? Glória a Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês precisam me amar de todo o seu coração, porque eu criei o coração de vocês para ser o meu trono. Aleluia. Vocês precisam me amar com toda a sua alma, porque eu criei a alma de vocês para ser o lugar aonde eu coloco os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus sonhos para vocês, os meus projetos para vocês, as minhas visões para vocês. Tudo é na alma. Por isso o diabo quer destruir sua alma. Por isso ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir o quê? Seu carro? Irmão, nem o diabo dá importância para isso, que nem nós damos. Você sabia disso? Nem o diabo. O diabo fica olhando a gente doido para comprar um carro e ele fala assim: esse cara é tão bobo, isso aí amanhã acaba.
O diabo fica vendo a gente doido para ter uma casa. É pecado isso? Não, irmãos. Que Deus te abençoe com um bom carro e com uma boa casa. Não é isso que eu estou falando. Amém? E que Deus te dê muito mais do que você já tem. Em nome de Jesus. Mas o que eu estou te dizendo é que isso perto do que Deus tem para nós é muito supérfluo. Porque o que Deus tem para nós é eterno, irmãos, e não transitório. Vai além do que aquilo que os nossos olhos veem. Quem me compreende, diga amém. E é por isso que o diabo ele não quer roubar, matar, destruir apenas essas coisas. Ele quer roubar, matar e destruir sua alma, a sua fé, sua vida e o seu temor a Deus. Ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir a vida da igreja. Porque ele sabe que é na nossa alma aonde Deus ministra todas as coisas. Sabe aonde nasceu esse ministério aqui um dia, pastor? Na sua alma. Um dia o senhor estava em casa, o Espírito Santo começou a ministrar na sua alma, no seu coração. Você precisa começar uma obra. Você precisa ganhar almas para mim. Não é o fim. Eu ainda tenho muitas coisas a fazer através de você e da sua família. Foi na alma. Porque a alma é o lugar onde Deus ministra. Quem está me entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. E na mente. Porque quem domina a sua mente, domina a sua vida. Deixe Deus dominar a sua mente nessa manhã. Deixa Deus transformar a sua mente nessa manhã. Mudar a rota da sua vida nessa manhã. Quem está comigo, diga amém. E para terminarmos. Primeiro e grande mandamento, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda... E o segundo é semelhante a este. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entenda uma coisa, meus irmãos. O apóstolo João disse isso. Como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão, a quem você vê, né? Perdão, vou dizer novamente porque me faltou uma palavra. Como você pode amar a Deus a quem não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Sabe qual é uma das melhores maneiras de eu dizer que amo a Deus? Amando o meu irmão. Quando eu amo o meu irmão, estou dizendo, Deus, eu te amo. Entende? O amor de Deus começa quando eu amo o meu irmão. Se eu digo que amo a Deus, irmãos, eu posso ter vida de oração. Eu posso ter vida de leitura bíblica diária. Eu posso amar ler livros, né? Que me ensinam melhor sobre a palavra de Deus. Eu posso estar no culto todo dia. Mas se eu não amo meu irmão, tudo isso aqui é em vão. Eu posso pregar aqui no mundo inteiro. Ser um pregador conhecido. Posso pastorear uma igreja de 10 mil membros. É um exemplo, irmãos. Não estou falando que eu sou assim. Mas se eu não amo meu irmão, tudo isso não passa de uma farsa. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus, ele enfatiza isso na parábola do bom samaritano. Sabe o que me chama a atenção? É que aquele homem que foi assaltado e ferido, e deixaram ele quase morto no caminho, quem passou por ele não foi um ímpio, não. Porque, irmão, posso te falar uma coisa? A gente não pode esperar nada de bom do ímpio. Tem gente que fica assustado, tipo assim, quando vê um ímpio fazendo algo de ruim. Mano, ele não conhece Jesus ainda, é normal. Não me assusta. O que me assusta é um cristão fazer o que o ímpio faz. Aí me assusta. Aí me assusta. Porque o ímpio ele vai fazer mesmo. O ímpio é normal mentir. O ímpio é normal trair. Normal. Ele nem sente a consciência pesada no outro dia, para te falar a verdade. Para o ímpio é normal roubar. Eu não estou falando que é normal ao olhar de Deus, ao olhar da igreja. Como eu já disse, não podemos nos conformar com essas coisas. Eu estou dizendo que na consciência dele, para ele, aquilo é normal. E nós ficamos vendo isso como um bicho de 7 cabeças, sendo que Jesus falou que isso já ia acontecer. O que nós precisamos é interceder por eles, para que Jesus salve eles.
Esse é o nosso papel como igreja. Mas não me assusta. Não me assusta porque eu sei que o ímpio é assim. Eu fui ímpio um dia. E sabe qual que é o nosso problema? O nosso maior problema é que quando a gente se converte, a gente esquece que um dia a gente precisou da graça. E aí, ao invés de entender que o meu irmão precisa da graça, eu começo a acusar o meu irmão. E esqueço que um dia eu tive exatamente no lugar que ele teve. E talvez eu já falhei mais com Deus e com as pessoas do que ele. Quem está entendendo, diga amém. A graça que você recebeu é a mesma graça que Deus quer que você dê. De graça recebeste, de graças dai. E esse versículo não é aplicado apenas à generosidade nas ofertas. Ele é para a vida. Para a vida. Então, se eu não amo meu irmão, é em vão. Quem passou lá, quando aquele homem estava caído, quase morto, a Bíblia diz que foi um sacerdote. Sabe quem é um sacerdote na Bíblia? Podemos dizer que é o pastor hoje. Né, pastor? Era o líder daquele tempo. Era quem oferecia sacrifícios pelo povo. Era quem era responsável para trazer o povo à congregação e ensinar a lei de Deus. Era eles, os sacerdotes, os responsáveis pelo povo de Deus. Ele vê um homem caído e ferido e sabe o que ele fala? Não posso parar, tenho responsabilidades no templo. Não porque eu tenho horário para pregar. Atrase a pregação, mas ajude o irmão. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter uma organização, mas o corpo de Cristo é mais que uma organização. O corpo de Cristo é orgânico. O corpo de Cristo é vida, irmãos. Entende? O corpo de Cristo não é uma estrutura. Se amanhã o pastor chamar vocês para reunir debaixo da árvore, reúna, e ali a igreja de Jesus está. A igreja de Jesus estava sendo perseguida há um tempo atrás, agora na China. Sabe onde eles estavam se reunindo? Dentro de bueiros. E aí, se você for olhar segundo o que alguns líderes religiosos fazem hoje, você pensaria assim, não, estão desviados. Porque o lugar que Deus está é aqui, na grande estrutura. O lugar que Deus está é aqui, na grande congregação. Não, não, não. A grande congregação é onde nós estamos, em qualquer lugar que a gente esteja. Mas aquele sacerdote, ele não soube entender aquilo naquele momento. Ele passa direto e deixa o homem lá estirado pelo chão. E a Bíblia fala que depois vem um levita, né? E aí a gente precisa entender que levita na Bíblia não é só quem ministra louvor. Levita na Bíblia é aqueles que vinham da linhagem de Levi, da tribo de Levi. E a tribo de Levi é aqueles que Deus separou também para serem sacerdotes. Então já tinha um sacerdote ali, com título de sacerdote, que passou e deixou no chão, e tinha alguém que tinha também um chamado ao sacerdócio, um levita, que lógico no nosso meio é conhecido como ministro de louvor e está tudo bem. Não é sobre títulos. Amém? E aí ele passa também e deixa esse homem lá. E aí sabe o que me chama a atenção? Que um homem que era samaritano. E aí você precisa estudar sobre isso. Porque o samaritano, por que Jesus usa o exemplo do samaritano? Porque o samaritano, irmãos, eles não se davam bem com os judeus. E sabe quem estava caído e ferido no chão? Um judeu. Sabe que aí o samaritano que tinha tudo para passar e falar assim, não, é um judeu, é um inimigo meu, deixa aí. Foi exatamente ele que Jesus usou como exemplo, que parou. Meu Deus, isso é muito forte. Será que nós estamos prontos para estender a mão para alguém que nós não nos damos bem? Será que nós estamos prontos para estender a mão talvez a alguém que um dia tivemos inimizade? Porque é isso que Jesus ensina ali. Você está disposto a estender a mão para alguém que não faz parte do seu ciclo social? Para alguém que não tem a mesma condição financeira que você? Para alguém que não tem a mesma cultura que você? Para alguém que não tem o mesmo nível intelectual que você? Para alguém que não tem a mesma fé que você?
Para alguém que não faz parte da mesma religião que você. Porque eu vou dizer para você, meu irmão, Deus não é o Deus dos evangelhos. A Bíblia fala que Deus é o Deus de toda a terra. Ele salva quem Ele quer, querido. Amém? Ele salva quem Ele quer. Independente de onde esteja. Será que se nós vermos, vou um exemplo aqui, né? Porque eu acho que é aqueles que a gente mais vê como, tipo assim, totalmente contrário à nossa fé. Será que se a gente vê um macumbeiro caído ali, a gente para e estende a mão? Porque foi isso que o samaritano fez. E aí, Jesus deu esse exemplo porque chegaram para Jesus e perguntaram assim, Senhor, então me ensina melhor, o que é amar o próximo como mim mesmo? E Jesus vai dar esse exemplo. E aquele samaritano pega aquele homem, e a Bíblia diz que ele chega, e ele se abaixa ali perto daquele homem, e ele estava tão ferido que o samaritano pega o azeite, joga azeite naquele homem, para estancar as feridas, para limpar aquele homem. E a Bíblia fala que ele pega esse homem e coloca no seu animal, e o leva com ele até a estadia mais próxima. Sabe o que é maravilhoso? Esse samaritano representa Jesus, porque chega lá, sabe o que ele fala? Atenda esse homem para mim, faça tudo para ele, pode fazer tudo, porque eu pago o preço. É exatamente o que Jesus fez por nós. Aleluia. Ele pagou o preço por nós. Glória a Deus. Era um judeu, e do outro lado um samaritano. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Que o amor de Deus quebra barreiras. O amor de Deus faz inimigo se tornar irmão. Eu creio nisso. Eu creio nisso. O amor de Deus faz isso acontecer. Quando nós estendemos a mão para o nosso irmão, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia diz que nós estamos cumprindo todo o mandamento e tudo que os profetas ensinaram. Destes 2 mandamentos estão suspensos toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus está dizendo assim, irmã, tudo que os profetas ensinaram, tudo que a lei ensinou, se resume em 2 coisas: amar a Deus e amar o próximo. E você prova que ama a Deus quando você ama o próximo. Por isso, nós não podemos acreditar, pastor, em homens que até pregam, mas maltratam suas esposas. Certo? Não podemos. Homens que pregam, mas traem suas esposas. Máscara. São uma coisa no público e outra coisa no secreto. Não, meu irmão, joga limpo. Você tem que ser o que você é. Entende? Se eu amo a Deus, eu amo minha esposa dentro de casa. Se eu amo a Deus, eu amo meus filhos dentro de casa. Se eu amo a Deus, eu amo meus irmãos, mesmo quando eu não estou dentro da igreja. Se eu amo a Deus, eu amo pessoas que são da religião diferente da minha. Se eu amo a Deus, eu sei amar um ateu. Ah, mas não acredita em Jesus. Não importa, eu amo, porque Deus me mandou amar. Porque existem pessoas que você ama porque merece ser amado. Existem pessoas que você ama porque precisam do seu amor. Entende isso? Tem pessoa que realmente merece ser amada. Está lado a lado contigo, merece. Mas tem pessoa que precisa. Entende? Então não existe acepção de pessoas para você amar. Ame. E ame sem reservas, irmãos. Porque a vida, no final de tudo, ela se resume nisso. De como você viveu com Deus e do que você fez aqui na terra pelas pessoas. É simples assim. Amém? Essa é a palavra que eu deixo no seu coração nessa manhã. Creio que vamos cear com o coração alinhado com o coração de Deus. Essa é a base da igreja. Guarde isso no seu coração que eu vou te falar agora. Você não pode ser chamado de igreja se você não busca amar a Deus e amar o seu próximo.
Porque a igreja existe com esses dois propósitos. A minha esposa diz: o principal propósito da igreja é viver para adorar a Deus. É o principal propósito da igreja. E o segundo, viver para servir pessoas. Amém? Nós estamos aqui para servir, irmãos. Servir quem é maior que nós, servir quem é menor que nós. E quando eu digo menor ou maior, não é sobre ser melhor. É porque muitas vezes a gente serve quem tem algo para nos proporcionar. Mas será que eu sirvo alguém que não tem nada para me oferecer? Essa é a questão. Não tem nada para me oferecer, eu estou disposto a servir? É isso aí que mostra, né, pastor? Se nós realmente estamos andando com Deus ou não. Amém? Quem tinha para oferecer naquela sala? Jesus ou os discípulos? E quem lavou o pé de quem? Jesus lavou os pés dos discípulos. E muitos de nós hoje, e graças a Deus que nós não vamos ser assim, pastor. Mas eu digo isso até para abrir os olhos de vocês, né? Infelizmente, muitos recebem hoje o título de pastor para serem servidos. Não, querido. Pastor que eu mais admiro no Brasil, Luiz Hermínio, ele fala assim, ó: Deus não dá igreja para pastores. Deus dá pastores para a igreja. Aleluia. Amém? Nosso papel é servir vocês, lavar os pés de vocês. Esse é o nosso papel. No dia a dia, aqui, no trabalho, aonde tiver. Amém? Dentro da sua casa, principalmente. Quantos me entendem? Digam amém. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Você coloca de pé um minutinho só. Aleluia. Coloque a mão na altura do seu coração. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você e com você. Repete comigo assim: Espírito Santo, nessa manhã, eu te consagro, eu te entrego o meu coração, a minha alma e a minha mente. Espírito Santo, me ajude a gastar a minha vida amando a Deus e amando o meu próximo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Aproveitando a sua boa vontade, Deus te abençoe. Sua presença, pessoas, Aleluia. Amados, abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Aleluia. Obrigado, Senhor. Posso ler? Só um versículo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus,
Na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão. Na verdade, vamos continuar. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Em outra tradução, este cálice é a nova aliança feita pelo meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Primeira coisa que nós aprendemos sobre a ceia. Ceia, irmãos, momentos de Santa Ceia, não é para você trazer à memória os seus pecados, primeiramente. Jesus não disse assim: toda vez que forem ceiar, façam isso em memória dos seus pecados. Não. Jesus disse assim: toda vez que forem ceiar, fazei isto em memória de mim. Por que em memória dele? Porque ele é maior que os nossos pecados. Todas as vezes que nós centrarmos nossa mente no nosso pecado, nós vamos nos sentir indignos de tomarmos a ceia. Afinal, ninguém é digno. Lugares aonde apenas algumas pessoas têm a liberdade de escolher ceiar ou não, são lugares aonde as pessoas se julgam mais dignas do que as outras. Irmãos, somos todos igualmente dependentes da graça de Deus. Se ceiamos, ceiamos porque o Senhor nos concedeu esse privilégio. E não porque somos dignos. Somos todos pecadores, carentes da glória de Deus. Talvez o seu pecado é diferente do meu, mas todos nós somos pecadores. E esse é o nosso problema. A gente mede o outro de acordo com a nossa régua. Eu não minto, o irmão mente, então eu sei, o irmão não ceia. O irmão não pode ceiar, porque eu não minto. Mas talvez você não mente, mas você passa a perna nos outros. Entendeu? E aí? Tá na mesma. Né? Você não mente, mas você trai. Então, meus irmãos, o que eu quero fazer você entender aqui é que o que nos faz dignos de tomarmos a ceia, comermos o pão, que representa o corpo de Cristo, que foi moído na cruz por nós, e tomarmos o cálice, o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, a única coisa, guarde isso no seu coração nessa manhã, a única coisa que te torna digna, que te torna digno, que nos torna dignos de fazermos isso nessa manhã, ou em qualquer momento da nossa vida, é o que Cristo fez por nós. Porque nada podemos fazer por Ele para nos tornar dignos. É o que Ele fez por nós que nos torna dignos. É Ele que nos justifica. É Ele que nos santifica. É Ele que nos purifica. Então, fazer isso em memória de mim. Segunda coisa, a mesa da ceia não é lugar de condenação, é lugar de reconciliação. Faça em memória dele. E por estar com a sua memória focada nele, se arrependa dos seus pecados. Não foque nos seus pecados, para que ele não te acuse, mas se arrependa dos seus pecados, por aquilo que Cristo fez por você, por aquilo que Cristo fez por mim, por aquilo que Cristo fez por nós. Aleluia. Pastor, por que eu devo me arrepender do meu pecado? Porque o meu pecado tem consequência? Não. Não é porque os nossos pecados têm consequência que eu devo me arrepender dos meus pecados. Não é. Então, por que eu devo me arrepender dos meus pecados? Porque um rei se tornou servo. Porque um rei deixou o seu trono para vir nessa terra nos salvar. Porque um Deus se fez homem e morreu numa cruz para nos salvar. E por essa razão, nós devemos nos arrepender de tudo aquilo que fere o coração dele. Tudo aquilo que o entristece. Tudo aquilo que o crucifica novamente. Sabia que as nossas atitudes podem crucificá-lo novamente? Paulo fala isso aos irmãos de Filipos. Que eles estavam tornando a crucificar Cristo outra vez. Não torne crucificar a Cristo.
Amém? Glória a Deus. Pode entregar, irmão. Obrigado. En la cruz diste tu vida, entregaste todo, vida eterna regalaste al morir. Porque sangre derramada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Aleluia. Glória a Deus. Señor, Glória a gracias, sí, Señor. Deus. Meus irmãos, ainda nesse momento, quero pedir você para fechar os seus olhos, encurvar a sua cabeça, apenas mais um minutinho. Eu quero te convidar a orar nessa manhã. Guarde uma coisa no seu coração: nós não devemos orar pedindo a Deus perdão só no momento do culto da ceia. Eu acredito que isso é uma oração que devemos fazer constantemente, porque todo dia a gente falha, né? Então nós devemos ter um coração que constantemente se arrepende dos nossos pecados. Constantemente. Amém? Mas que hoje seja esse ponto de partida para nós. Você ore hoje, nunca mais pare de orar. Amém? Pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Glória a Deus. Não precisa orar alto, fala com Deus sobre aquilo que ainda é uma fraqueza, sobre aquilo que você ainda tem falhado com Deus, seja como homem, como mulher, como mãe, como filha, como filho, como pai, enfim, como marido, como esposa. Não precisa ter vergonha de Deus, porque Deus já te conhece. A Bíblia diz que Ele nos sonda e nos conhece. Então não precisa ter vergonha dele, não, porque Ele te escolheu mesmo te conhecendo. Amém? Te conhecendo, sabendo de cada pecado do seu coração, Deus te escolheu. Jesus disse: não foi você que escolheu a mim, eu que escolhi você. E te nomeei para que vades e deis fruto, e o seu fruto permaneça. Sabendo de cada falha sua, de cada fraqueza sua, de cada erro, de cada pecado seu, Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, Ele escolheu você. Ele salvou você. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Isso é um presente de Deus a vocês, por meio da vossa fé em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus, nesta manhã dos nossos pecados. Cada pecado que cometemos, Senhor, ao sentirmos aquilo que não deveríamos ter sentido. Perdoa-nos, Deus, por cada pensamento que tivemos que não deveríamos ter tido. Nos perdoe, Deus, por ter visto aquilo que não deveríamos ter visto. E pior, por termos gostado daquilo que nós vimos. Nos perdoa, Pai, por cada pecado que passa no nosso coração, por cada pecado que nós planejamos em nosso coração, por cada pecado que nós intencionamos em nosso coração, por cada pecado, Pai, que nós alimentamos em nossa mente, alma e coração. Nos perdoe, Pai, por cada pecado que cometemos intencionalmente e não intencionalmente. Nos perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados, aqueles que nós cometemos e nem lembramos que cometemos. Pecados que nós nem sabíamos que era pecado, mas que nós falhamos, Senhor, que nós caímos, Senhor. Perdoa-nos, Deus, pelos dias que tratamos nossas esposas mal. Perdoa-nos, Deus, pelos dias que tratamos,
que as mulheres trataram seus maridos mal. Perdoa-nos, Deus, pelos dias que provocamos a ira de nossos filhos. Perdoa-nos, Deus, pelos dias que desonramos os nossos pais. Perdoa-nos, ó Deus, pelos dias que nós, ao invés de servirmos a tua igreja, nós manipulamos a tua igreja. Perdoa-nos, ó Deus, pelo dia que nós não soubemos respeitar os nossos pastores. Perdoa-nos, ó Deus, por cada pecado, por cada falha que nós cometemos na nossa trajetória. E se até aqui, Senhor, se tudo que fizemos foi pecar, pecar e pecar, em nome de Jesus, Pai, escreva hoje uma nova história, que saímos daqui com o coração transformado, com a alma curada e com a mente renovada, que saímos daqui hoje cheios do Teu Espírito, edificados pela Tua Palavra, e com uma aliança feita com o Senhor, com uma aliança renovada com o Senhor, restaurada e restabelecida com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, receba a nossa devoção, receba nosso coração, nosso arrependimento, nosso pedido de perdão. Receba, Senhor, porque se o Senhor não receber, será em vão. Receba, Pai, nossa vida nessa manhã, nossa família nessa manhã. Eu consagro aqui a vida da minha amada esposa, nossos familiares ao Senhor, Pai. Receba a nossa vida nessa manhã. Receba a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família aqui, Pai, representada nessa manhã. E venha morar em nós, Espírito Santo. Não queremos apenas uma visitação, queremos ser a tua habitação. Viva em nós, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Queridos, levante o pão ao céu. Creia que nesse momento, de uma forma simbólica, este pão representa o corpo de Cristo. E que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, você pode dizer graças. Graças a Deus. Ele o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, como todos do corpo de Cristo. E que a força que existe seja sua. Deus, aleluia. Não me arrebatar. É maravilhoso, Deus. Não importa o que sou, nem o que eu faço. Sem Deus eu não sou. Sem mim Ele é. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Poderoso Deus, sem Ele eu não sei pra onde ir, com Ele faz sentido aqui. Grandioso Deus, poderoso Deus. Aleluia. Levante o cálice ao céu. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Queridos, bebam todos do sangue de Cristo. Glória a Deus.
Você sabe cantar glória a Deus nesse momento? Louve a Ele. Aleluia. Com Ele faz sentido aqui existir. Grandioso Deus, poderoso Deus. Então faça dia pouco faça, pois se estiveres aqui eu não preciso de mais. Eu quero você dizendo assim, irmão. então faça seu bem minha vida. Isso, obrigado. Alta sempre. Irmãos, que bênção, né? Quem está feliz com Jesus? Vamos fazer uma oração aqui para o pastor, para a família dele, para Deus continuar usando ele como canal de bênção. Tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais a vida dele. Um homem humilde de Deus, a gente vê que o coração de Deus está sobre a vida dele. Estende as tuas mãos aqui, abençoa ele. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a vida do teu filho nas tuas mãos, Pai, que teve a humildade de vir aqui compartilhar o amor conosco. Espírito Santo, obrigado por o Senhor ter trazido ele aqui, por o Senhor ter conduzido as palavras, ter usado ele para nós. Foi de grande valia, Senhor. Nós ligamos aqui Mateus 18 diz que tudo que ligar na terra será ligado no céu. Nós ligamos a bênção do Senhor sobre a vida dele, sobre o casamento dele, sobre a família dele, sobre o ministério dele. Senhor, por onde ele andar, que a tua unção, Pai, possa estar sobre ele, fazendo a diferença, ganhando almas para o Senhor. Livra ele de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém. Vamos aplaudir o céu pela vida do pastor. Deus te abençoe, Senhor.